El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力量，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Hoy estamos internacionalistas últimamente, así que me está llamando Gustavo Bagú en el teléfono mientras yo estoy hablando. Así que Gustavo, ni bien termine con el programa, te llamo. Así que, dado los últimos programas, hoy vamos a ir hasta Brasil. Vamos a hablar con João Caires, es el secretario general de la CUT, que ustedes lo van a tener también el 9 de septiembre en el webinar que nosotros estamos preparando, en todos los webinars de septiembre. Nos pareció interesante charlar con él para conocer nuestros hermanos argentinos brasileños, ¿no es cierto? Más que yo vengo diciendo de la idiosincrasia, también hay que tener en cuenta desde dónde estamos hablando, ¿no? Porque no es lo mismo, vos preguntas a un porteño como es la idiosincrasia argentina, a un político porteño es una cosa y a una persona de a pie de Jujuy es otra. Sí, obviamente hay distintas visiones, particularidades, no todo el mundo piensa igual, pero en líneas generales yo creo que para entender lo que pasa en Brasil hay que entender cómo piensan los brasileños. Esta nota básicamente está centrada en la idea del sindicato, de cómo funcionan, cómo se estructuran, por qué, y un poco tocar la actualidad política con Bolsonaro. Pero la base, la raíz, yo creo que es conocer a la propia sociedad brasileña, con todas las diversidades, y no en el sentido que le da cierta cuestión ideológica progresista, sino la diversidad en el sentido de que Brasil, tanto socialmente como en función de lo que tiene que ver con la propia geografía, las clases sociales, hay muchas distancias. Lo primero creo que para entender Brasil es que hablamos de muchos Brasiles en uno. Entonces, bueno, alguna vez le pedí a Bonnie que un día se ponga las pilas y ella cuente un poco sobre la idiosincrasia de Brasil. Me prometió que lo va a hacer, no sé cuándo, pero bueno. De todas formas, voy a hablar de Brasil desde la idiosincrasia que yo comprendo. Yo soy mineira, hay que tener en cuenta que después las regiones, estaría bueno, en algún momento voy a ver si me animo a hacer algo, ya me lo han pedido en el Twitter y yo creo que está bueno, sirve un poco para comprendernos un poquito más y entender que para salir adelante tenemos que estar unidos en la región. Así que, sin más preámbulos, los llevo con nuestro invitado de hoy. ¿Cómo estás, João Caires? Gracias por acompañarnos. Es un placer tenerte acá en Humo y Espejos. Eu que agradeço o convite de estar com vocês. Vamos a entendernos muy bien no nosso portuñol. João Caires, antes de empezar a hablar del sindicalismo, que fue el tema por el cual te convocamos hoy, quiero que me ayudes a hacer para el pueblo argentino y para la región a entender la idiosincrasia brasileña, ¿no? Porque nosotros somos, si bien somos vecinos, tenemos un pensamiento diferente al resto de la región. Tenemos una idiosincrasia quizás un poco más conservadora en lo moral, un poco más liberal en lo económico, y esto no se entendió mucho acá en la Argentina. Cambié un poco la estructura de la pregunta porque no iba a arrancar con ese tema, iba a arrancar con el tema del sindicalismo, pero me pareció interesante que podamos comprender cómo piensa el brasileño antes de arrancar con el resto de las preguntas que habíamos hablado, ¿no? Eso como argentino, aprovecho para decirlo,
Los argentinos, y yo hace 30 años que estoy con Ivonne, así que alguna idea y como piensan por lo menos los mineros ya tengo. Y los argentinos imaginan que los brasileños piensan de una forma que en realidad no piensan así. Los argentinos creen que los brasileños son argentinos que hablan portugués. Y después la realidad es muy distinta. Y aparte que, bueno, es muy grande Brasil y hay distintas regiones y piensan y tienen distintas características. Entonces la idea es tratar de entender um pouco o que é Brasil para depois poder entender o sindicalismo. Não, nós temos um problema histórico no Brasil, né? Primeiro, a gente não resolveu a questão da escravidão, né? A gente foi o último país aqui a se livrar da escravidão, mas tem um grande escritor brasileiro, Joaquim Nabuco, que disse: demorou quase 400 anos para acabar com a escravidão e nós vamos esperar mais uns 400 anos para resolver os problemas, né, os efeitos da escravidão na sociedade brasileira. A sociedade brasileira é muito complexa. A gente fala, né, é fácil ser uma Dinamarca, é um povo só, tudo branco, tudo igual, tudo dinamarquês. No Brasil, a gente tem uma diferença muito grande. Mas o maior problema que eu vejo aqui na sociedade brasileira é a chamada, eu não gosto de chamar de elite, porque elite é o que a gente tem de melhor. Eu falo que é a classe dos endinheirados, né, as pessoas que têm dinheiro, que é super conservadora, inculta, ligada em coisas do estrangeiro. Diferente do argentino, né, que a Argentina vem de argento, prata, aquele orgulho, né, você tem orgulho. Os brasileiros ricos parece que tinham a vontade de ser europeu, né, eles tinham um desejo de ser e continua assim até hoje, né? Essa classe escravocrata que a gente tem, que é justamente o pessoal do agronegócio, né? Então, a gente percebe que não tem uma burguesia nacional. Assim como o Perón fez na Argentina e o Vargas tentou fazer aqui, o Perón foi um pouco melhor, na minha opinião, em especial na questão de organizar os sindicatos, mas o Vargas tentou fazer alguma coisa e essa burguesia parece que não entendeu. E agora no Brasil nós estamos recuando de novo. E o mais interessante é que todos esses processos que têm acontecido no Brasil, há uma preservação do setor agroexportador. Por exemplo, o agronegócio, vocês lembram que aconteceu uma operação chamada Carne Fraca, que ia justamente mexer com o setor exportador de proteína animal, mas aí deixaram quieto. Agora, o setor industrial foi totalmente destruído. Parece que é uma disputa entre eles, né? E o setor agronegócio continua firme e forte. E o que a gente percebe? Que as leis que foram criadas no período de Getúlio Vargas foram criadas para o setor industrial. E o Brasil mal tinha indústria naquela época. Só que agora as coisas foram avançando, em especial no governo Lula e Dilma, e começou a chegar a incomodar o setor agroexportador. E aí agora a gente vê que há uma violência total da gente recuar aquele período. Então, um dos problemas que eu vejo assim, na sociedade brasileira é um pouco disso, né? Primeiro que a classe média acha que é rica. Diferente dos europeus que têm medo dos ricos, né? Sabe que os ricos podem fazer com ele. O cara melhora um pouquinho de vida, ele já quer ter a gente fala, uma empregada doméstica, uma mucamba, que é o termo mais escravocrata. Então, eu costumo falar assim, o cara melhora um pouquinho de vida, ele quer ter uma mucamba para chamar de sua. O Brasil é um dos poucos países do mundo que na sua arquitetura tem quarto de empregada. E, eu não sei se vocês sabem, está criando problema em Portugal, que tem muito brasileiro que votou no Bolsonaro, mas foi morar em Portugal, no governo socialista de Portugal. Critico os socialistas aqui, mas foram morar no governo socialista em Portugal. E uma das reivindicações dos ricos brasileiros que estão indo para Portugal é justamente isso, ter um quarto de empregada. Então, é esse tipo de mentalidade que eu não vejo assim um patriotismo por parte deles. Boa parte dos bilionários brasileiros não moram no Brasil. Pega o dono da Ambev, mora na Suíça. Até apresentador de televisão como o Faustão, que eu acho uma porcaria, mas não mora no Brasil, mora em Miami. Talvez até pela a colonização dos Estados Unidos muito forte no Brasil, através de filmes, propagandas e tudo mais, há essa expectativa, né? Classe média, o sonho de ir para Disney, aquela coisa toda, né? Então é um pouco disso. Então eu vejo a situação brasileira um pouco tanto quanto problemática nesse sentido. Não há uma visão muito de nação. Os caras que se dizem patriotas aqui, é o caso do nosso presidente, né, que disse Brasil acima de tudo, ele prestou continência para a bandeira americana. Mais ridículo ainda, chegou o secretário, na verdade não, o conselheiro de segurança dos Estados Unidos, que agora rompeu com o Trump, o John Bolton.
Ele chegou no Brasil e ele presta continência para um empregado do governo americano. Assim, uma coisa ridícula. E vocês viram agora, mais recente, nós temos um general com, segundo o próprio general americano, um dos melhores generais brasileiros, pago pelo governo brasileiro, trabalhando para o governo americano. É uma coisa assim absurda. A Colômbia já tinha, né? A Colômbia vocês conhecem muito bem, e o mais engraçado é que a Colômbia, que não deveria, inclusive, ter relações com os Estados Unidos, até pelo fato que eles perderam o Panamá, porque os Estados Unidos criou uma briga interna para criar o Panamá e conseguir criar o canal do Panamá. A Colômbia é um satélite dos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de ir lá uma vez, fiquei num hotel em frente à Embaixada Americana. A Embaixada Americana parece um bunker, parece uma fortaleza dos Estados Unidos, é uma base, né? Uma base militar, uma das bases, das 5, 6 bases americanas que estão na Colômbia. A Colômbia também tem um general pago pela Colômbia, trabalhando no Comando Sul dos Estados Unidos. Assim, uma coisa louca, né? E a gente viu isso, viu o vídeo, eu fiz inclusive um comentário sobre isso, e eu falei, nossa, como é que pode um negócio desse? Então, nós estamos vendo uma situação complicada. E tem um outro problema. As chamadas igrejas protestantes americanas vieram muitas para o Brasil, muitas, e tem vindo mais. E elas vêm com esse foco nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o paraíso do mundo, então também influencia na população. Infelizmente, há uma coisa que um escritor brasileiro lá atrás falava, um crítico de teatro também, aquele complexo de gata borralheira, né? Cachorro vira-lata. Isso tinha muito no brasileiro. Isso começou a mudar e mudou bastante nos governos Lula e Dilma, quando os brasileiros passaram a ser muito mais respeitados no exterior. Hoje eu até participei de um debate com os advogados e eu comentei com eles isso, né, que era uma coisa interessante. Eu não conhecia Nova York, a minha filha, quando fez 15 anos, ela não quis fazer festa de 15 anos, ela quis conhecer Nova York. Falei, então beleza, vai sair mais barato até, né? Do que fazer uma festa de 15 anos. Las fiestas de Brasil son importantes, porque los argentinos no lo van a entender, pero las fiestas de Brasil son fiestas en serio, son grandes. Sí, sí. Cortando um pouquinho o tema desse e falando da idiosincrasia brasileña, yo creo que los brasileños somos más clasistas que racistas en realidad. Por lo que vos estabas comentando y lo que yo comparto, el problema más es una cuestión de clases, porque en Brasil es más importante quién tiene plata, quién tiene dinero que quién no tiene, porque así como veíamos en las novelas, Brasil tuvo unos años dorados de novelas donde marcaban el rumbo del propio país, las novelas donde tenía la clase rica, la clase muy rica, la clase trabajadora, que a su vez eran los empleados, que a su vez también tenía empleados, porque Brasil es un país mucho de servicios, como vos dijiste, empleadas domésticas, mucama, y esta cadena iba hasta abajo, hasta el último eslabón, que era el que ya no podía tener esa babá, tener esta cuidadora, esta niñera, ¿no es cierto? Ahora, cuando sube Lula al poder, es verdad que al volcar estos 40 millones de personas a la clase, al consumo, faltó quizás entender que no hubo una molestia. Yo noté como brasileña la molestia de la clase media, que no aceptaba que su empleada doméstica, que su mucama, ahora compartía una misma no una misma posición social, pero un mismo lugar de entretenimiento. Podía viajar a Buenos Aires, podía viajar a Bariloche, podía viajar a Estados Unidos. Eso es hablar un poco de la costumbre de servicio que tenía Brasil, que vino a ser modificada por el gobierno de Lula principalmente. Ya con Dilma isso se calmou um pouco, digamos, não? Eu vou explicar, só concluindo. Aí eu estive lá em Nova York com a minha filha, passamos na Quinta Avenida, a famosa Quinta Avenida, e eu vi uma placa assim em várias lojas. We speak Português. Nós falamos português e uma bandeirinha, não era de Portugal, a bandeirinha do Brasil. Falei, quando você ia ver isso? Nunca, né? Você nunca ouviu falar. E até porque os americanos acham que a capital do Brasil é Buenos Aires. Aquela coisa toda, né? Eles são muito bons de geografia. Mas isso que você falou é muito interessante, até porque com essa ascensão dos pobres, tendo mais... Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, nos anos 90, 95% das empregadas domésticas dormiu
na casa do patrão. E aí, já nos anos Lula e Dilma, isso caiu para menos de 10%. Ninguém queria mais ficar dormindo. E aí essa classe média, média alta, começou a ficar horrorizada. Eu mesmo, quando eu vi aquelas campanhas contra a Dilma, uma pessoa com uma placa assim: Dilma, por causa de você não consigo encontrar uma empregada doméstica, não consigo contratar. Porque foi no governo Dilma que colocaram também os direitos para as empregadas domésticas que elas não tinham. Eles tinham os escravos, é que eu estou falando, essa mentalidade escravocrata dos ricos brasileiros, ela continua. A empregada doméstica era para ficar dia e noite na casa dele, se chega a gente tem que servir café, servir almoço. A gente vê coisas ridículas, as chamadas babás, que no final de semana, no domingo, eu já vi, e não num bairro tão rico, porque eu não moro num bairro tão rico, né? Eu fui na padaria, tinha lá uma mulher, o marido e a mucamba dela cuidando do filho. Eu falei, pô, mas nem de domingo a mulher se presta, o marido e a mulher, né, o casal, cuidar do filho. Não, tem que ter alguém lá para cuidar do filho para ela poder tomar um café na padaria. Então, essas questões pegaram muito. E também teve gente que ascendeu, e esse é um dos problemas, ascende a um nível melhor e ele começa a querer ficar igual o que estava acima dele. Ele começa a se espelhar, ele quer fazer a mesma coisa. Ele acha porque agora ele está naquele nível, ele também tem que reproduzir a mesma coisa. Então, esse é um dos problemas da mentalidade aqui, que eu ainda acho, como disse o Joaquim Nabuco, né, o escritor, a gente vai demorar muito tempo para mudar. A gente estava quase conseguindo mudar isso, né, mas veio o golpe. A questão da Dilma, na verdade, o primeiro mandato dela foi muito bom. Nós pegamos um pouco o reflexo da crise de 2008, teve algumas mudanças. Eu acho que ela conduziu mal no primeiro ano a questão da economia, aquela história de fazer ajuste fiscal. Mas quando ela começou a corrigir a rota, aí veio o golpe. A gente pode até, inclusive, acompanhar o gráfico econômico. Quando ela muda, a economia começa a retomar, aí vem o golpe. Não le dieron tempo. Teve uns problemas, mas é lógico, teve uma queda nesse primeiro ano e isso incomodou muito, em especial, né, justamente a classe que a apoiava, o pessoal que votou nela e que ficou um tanto quanto decepcionado nesse sentido. Una cosa que nos faltaría para terminar de entender a Brasil. Ahí vimos las clases sociales, pero también tenemos las regiones. No es lo mismo el sur de Brasil o el sudeste que el nordeste, que la Amazonia. ¿Cómo uno tendría que, siendo un extranjero, entender Brasil? ¿Cuáles son las principales regiones? ¿Qué características tiene cada una de esas regiones que lo hace propio, diferente? A gente tem uma característica muito forte. Por exemplo, o Sul, ele tem uma característica muito forte, um pessoal muito mais regionalista, né? Você pega o Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina, o próprio Paraná. Você tem o Sudeste mais industrial, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e o Espírito Santo, que é um estado menor. O Nordeste tem outra característica, mas era uma região que era há muito tempo governada justamente pelos, a gente chama de coronéis, né, os oligarcas daquela região, que controlavam e se elegiam e controlavam o poder político por meio da pobreza. Uma coisa de manter a pobreza. Você dava um sapato para depois dar o outro, depois da eleição. O cara precisava de uma dentadura, dava a parte de baixo e dava a parte de cima depois da eleição. Então, era mais ou menos desse jeito que eles controlavam, com cesta básica. Isso foi durante muito tempo. E aí o mais engraçado é que o pessoal do Sul falava que os nordestinos não sabiam votar, porque só elegia esses políticos atrasados. E aí depois, a partir do governo Lula, muda tudo, né? Com os programas sociais, não só a questão de Bolsa Família, mas os investimentos como Luz para Todos, que levou energia elétrica para várias regiões, inclusive a cidade que eu nasci, que, por exemplo, no setor rural não tinha energia elétrica, se levou energia elétrica de graça, né, através das estatais do governo, instalou, aí as pessoas começaram a comprar geladeira, comprar micro-ondas, comprar eletrodomésticos, começaram a ter bomba d'água para poder produzir, inclusive a minha região exporta muita manga, maracujá, porque agora eles tem como fazer as coisas, regar as plantas com bomba e tudo mais. Então foi tendo uma transformação. Tanto é que no período Lula e o primeiro mandato da Dilma, o Nordeste era como se fosse uma China dentro do Brasil. Era a região que mais crescia. Até porque também tinha alguns governadores mais à esquerda. E aí você pega São Paulo, que é o centro industrial, com esses governadores privatistas, que já estão governando o estado de São Paulo há quase 40 anos, é o mesmo grupo político, ligado hoje ao partido PSDB, mas já foi PMDB, eles racharam,
mas continuou o mesmo grupo político. Estão há quase 40 anos aqui no estado de São Paulo, mas ninguém se incomoda em falar que isso é um projeto de poder, que os caras querem ficar a vida toda no poder, como fizeram com o PT no governo federal em 12 anos, né? Então, as diferenças assim, no setor centro-oeste é o lado mais agrário, onde você tem muita força do agronegócio, mas agronegócio que eu digo, os grandes produtores de soja, dá quase uma Argentina de terra, né? De tantas fazendas são gigantes, que inclusive estão querendo ampliar, e agora com o governo Bolsonaro produzindo, tentando desmatar a área amazônica, o que é um erro, que vai piorar, né? Porque se a gente avaliar tecnicamente, é uma coisa interessante, eu não sei se vocês já viram aquela teoria dos rios, rios aéreos, né? E porque assim, o Brasil, a região sudeste onde eu moro, no Brasil, se a gente olhar no globo, no Brasil é o único lugar que não é deserto. Você vai na África, tem o deserto, você vai lá na Ásia, tem o deserto, na Austrália tem o deserto, tem no Chile. Eu não sei se naquela região de Jujuy ali tem alguma parte meio desertificada, não sei, na Argentina eu não conheço bem, mas aquela parte mais para cima, indo para a Bolívia. Aí falou, por que não é? E também não é aqui na região nossa, nos países ao lado amazônico, justamente por causa da floresta amazônica, que joga 20, não sei se é bilhões ou trilhões de toneladas de água, a gente consegue ver via satélite, aquela movimentação das nuvens e que faz chover no sudeste. Se acabar a floresta, aqui embaixo vira um deserto, porque não vai chover mais. Então, assim, é um absurdo. E a gente tem até uns estudos comparativos de cidades na região centro-oeste, que uma região onde está preservada a mata, ela tem uma produtividade muito maior. E aonde não tem a mata, é seca, é desértica e tem problema. Isso é comprovado, mas esses caras atrasados não têm isso. Então, você tem essa região centro-oeste agronegócio, você tem o norte, você pode considerar Amazonas, que aí é mais preservado, é mais floresta, com exceção da Zona Franca de Manaus, que é uma coisa interessante, porque a Zona Franca, apesar de ser indústria ali no meio da floresta, ela ajuda a preservar a floresta. Se você fizer uma comparação, Manaus e Belém do Pará, há uma diferença. Tem muito mais desmatamento no Pará por não ter uma Zona Franca ou indústria, porque já que as pessoas às vezes não têm o que fazer, vai tentar tirar o seu sustento na floresta, né? Aí depois vem mais para cá, o Nordeste, como eu falei, é mais turismo, mas também é um povo que está se recompondo, foi um povo muito sofrido, porque ali sempre foi desértico, né? Foi uma região de seca, e eu acho que eu falei de todas as regiões, né? Norte, Nordeste, Sul e Sudeste, é isso. Es bueno saber esto porque te ayuda a evaluar todo el contexto de lo que significa Brasil, porque bueno, al revés que Argentina, nosotros tenemos este centro neurálgico que es AMLO, o sea, que es Buenos Aires, en la provincia AMBA, perdón, AMLO, ahí México, que es AMBA, es mi portuñol, está mezclado, que es la ciudad de Buenos Aires y los alrededores, pero Brasil tiene diferentes focos regionales que son como diferentes potencias dentro de un mismo país, ¿no? Ahora, cuando yo llego a la Argentina, y estoy hablando de hace 30 años atrás, descubro Perón. Porque voy a ser sincera, o sea, yo en mi juventud apolítica, como buena brasileña... No conocías a Getúlio Vargas. Claro, no conocía a Getúlio Vargas, que lo vine a conocer acá en Argentina también, en el sentido de que es verdad, el brasileño medio no es tan político como el argentino. O sea, no tenemos esta cosa y lo poco que vemos en el colegio, queda en el colegio, básicamente. A partir de la universidad también depende de la especialidad y con todas las dificultades que hay de entrar en una universidad en Brasil, que todos lo sabemos, no es como en Argentina, que es salir de la secundaria, vas al año siguiente a la universidad sin ningún problema. Conociendo a Perón, también me asombro del sindicalismo argentino, porque pese a que acá también hay muchos sectores que lo demonizan al sindicalismo, yo siempre digo, usted al brasileño, ¿no? Yo siempre digo, nosotros los brasileños no sabemos valorar realmente lo que es un sindicato, porque quizás también falla un poco la comunicación al brasileño medio, porque no logramos terminar de entender, por eso te voy a pedir que me expliques ahora cuál es la estructura sindical de Brasil, para que podamos empezar a hablar y por qué cuesta tanto esta comunicación, porque ahí veo que no pudo, obviamente Getúlio Vargas no pudo
hacer nada comparativamente con lo que hizo Perón. Pero siendo tan hermanos, tan próximos, creo que también hubiera podido tener un poco más, una relación más cercana, ¿no? Del sindicalismo argentino con el brasileño. ¿Qué faltou? Isso é uma coisa bem interessante, uma pergunta bem interessante, né? Essa proximidade. Talvez também porque a imprensa aqui criava essa rivalidade entre brasileiros e argentinos, em especial do futebol, mas tentava transformar isso em tudo, né? Rivalidade em tudo. Um dos problemas do sindicalismo no Brasil, deixa herdado aí do Getúlio Vargas, e a CUT nasceu criticando, né? Eu, como sou da CUT, né, tentando uma nova estrutura sindical, era aquela questão da liberdade e autonomia sindical. Então, no Brasil, devido a essa metodologia, a gente tem hoje 12 mil sindicatos de trabalhadores e 5 mil de patrões. Então, assim, é muito sindicato, muito fragmentado. E diferente da Argentina, os sindicatos aqui, eles são regionais, municipais. Por exemplo, você tem um sindicato aí metalúrgico, como o SMATA ou a UON. O que eles negociam em Buenos Aires vale na Patagônia, vale em Jujuy, vale no país inteiro. No Brasil, não. No Brasil é regional. E aí você cria problemas, porque tem empresas que, por exemplo, pagam 1/5 do salário em uma região distante do Brasil. E não quer dizer que o produto que ela fabrica é mais barato. Inclusive, nós fizemos uma pesquisa nas empresas metalúrgicas, através do DIESE, que é o nosso Departamento Intersindical de Estudos Estatísticos Socioeconômicos, em 17 cidades onde tem montadoras. E nós ficamos surpresos com o resultado, porque imaginávamos que o custo de vida mais alto seria em São Paulo, na região do ABC, o polo metalúrgico, né, o polo automotivo, o maior polo automotivo do Brasil. Aí descobrimos que não, que era justamente em Sete Lagoas, em Minas Gerais, onde tem uma planta da Iveco, que se paga 1/4 do salário do que se paga em São Bernardo, só que o custo de vida lá é muito mais alto do que em São Bernardo. Por quê? Como essa empresa foi para lá, os preços subiram tudo, aquela coisa, né? A mesma coisa, a fábrica da Ford na Bahia, ao lado de Salvador. Salvador é uma cidade turística. Aqui não está escrito que você mora em Salvador ou que se você é argentino, que você é turista. O preço é igual para todo mundo, não vai mudar. Então, o custo de vida é mais alto também do que em São Paulo, a cidade turística. Nós ficamos surpresos. Aí falou, pô, se o preço é nacional, por que o salário também não é nacional? Então, o salário deveria ser nacional. Porque eles ficaram com a desculpa que no interior, nos lugares distantes, o custo de vida é mais barato. E não é verdade. E agora com a internet piorou, né? A gente que costuma comprar livros, aquele lugar que vende livro usado, antes compensava bastante. Agora, o cara olha na internet o preço do novo, ele faz um descontinho mais ou menos e está quase o preço do novo. Então ficou muito, muito igual. Então essa é uma dificuldade que a gente tem. E aí, outra coisa que no caso o Getúlio criou é que você não pode ter 2 sindicatos na mesma região. Então um sindicato é unitário, aquela coisa. Tem um sindicato metalúrgico numa cidade, só pode ter um. Você não pode ter a liberdade de você criar um sindicato e o trabalhador escolher qual sindicato ele acha melhor representá-lo, aquela coisa de livre associação. Mas isso é um debate no meio sindical complicado no Brasil. A gente olha vários modelos, tem o modelo argentino, tem o modelo americano, tem o modelo europeu. O modelo europeu eu digo, mas são vários europeus, né? Porque tem o alemão, tem os nórdicos, tem o inglês, aí tem o modelo italiano, francês e espanhol, que é aquela coisa de vários sindicatos. E aí é uma discussão que a gente tem que fazer. E isso acabou atrapalhando um pouco. Então a CUT surge querendo fazer um novo sindicalismo, porque o nosso sindicato ele tinha uma visão de mundo, mas a estrutura sindical era assim: sindicato, federação, confederação. Não tinha central sindical. E, obrigatoriamente, como tinha um imposto sindical, uma forma de custeio dos sindicatos, então, 60% do imposto sindical, que é um dia de trabalho que era descontado dos trabalhadores, 60% ia para o sindicato, 15% para a federação, 5% para a federação e os outros 20% ia para o Ministério do Trabalho. Depois, com o Lula, com o reconhecimento das centrais sindicais, ficou 10% para o Ministério do Trabalho e 10% para as centrais sindicais. Só que, pela regra passada do Getúlio, o nosso sindicato tinha uma visão de CUT, mas o dinheiro financiava uma federação que nós considerávamos não uma federação que defendia os trabalhadores, uma federação que a gente chama de pelega, né?
ou amarela, como o pessoal costuma conhecer. E foi contra isso que a gente foi lutando, para tentar mudar essa estrutura e você ter direito de criar uma federação com a sua visão política, não ficar financiando uma federação que, na nossa visão, não defendia os intereses dos trabalhadores. Hablando del tema de la financiación, si no me equivoco, después del gobierno de Dilma, hubo una modificación en la forma en que se recaudaba y se repartía el dinero, y eso habría afectado mucho al sindicalismo brasileño. ¿En qué consistió esa reforma y cómo los afectó? Já foi no governo Temer. Y voy a complementar la pregunta. Cuando Temer hizo esta reforma, al contrario de lo que uno como ciudadano podía imaginar, que estaría sacando del aporte, ¿no?, del descuento de este día que sería designado, llevado para financiar el sindicato, en lugar de que la gente se molestara porque quedó sin protección, sin el sindicato, la mayor parte de la gente estuvo de acuerdo con esta reforma, que en definitiva fue muy malo porque aumentó la cuestión de las horas laborales, inventó el tema de la cartera vermelha o a cartera azul. Así que, ¿cómo podrás decirnos un poco todo el contexto de ese tema? Não, esse era um problema. A CUT nasceu criticando esse imposto sindical, porque ele era imposto, mas queria criar uma forma democrática de custeio dos sindicatos, que os trabalhadores votassem em assembleia e tudo mais. Mas o que o governo Temer fez, cortou de uma vez, sem dar tempo para os sindicatos. Boa parte dos sindicatos brasileiros dependiam muito do imposto sindical. Os grandes sindicatos, mais organizados, com bastante sócios, porque aqui para os estrangeiros era estranho, né? Como é que vocês representam todo mundo? Os sindicatos aqui representavam todos os trabalhadores. Então, se você está numa cidade, sua empresa é metalúrgica, existe um sindicato metalúrgico. Então, automaticamente, o sindicato metalúrgico representa todos os trabalhadores ali. E aí tem os que são sócios do sindicato, que se filiam e pagam espontaneamente ao sindicato todo mês, e tem alguns benefícios, né? Advogado, clube de campo, assessoria do sindicato, aquela coisa toda. E tem os outros que são defendidos pelo sindicato porque pagam obrigatoriamente uma vez por ano o chamado imposto sindical. A CUT era contra isso, ela queria que isso fosse feito de forma espontânea. Mas isso já estava há quase 70 anos, os sindicatos já estavam acostumados. O Temer veio e tirou. Isso acabou com boa parte dos sindicatos, uma boa parte dos sindicatos não tinha sócio, e isso era a nossa crítica, porque vários sindicatos não lutavam para obter mais sócios filiados espontâneos. Ficavam vivendo, principalmente os sindicatos amarelos, né, os sindicatos pelegos, vivendo apenas do imposto sindical. Mas isso foi feito de uma forma brusca e que quebrou os sindicatos praticamente. Foi justamente feito para enfraquecer o movimento sindical. Mas até aí tudo bem, né? Os sindicatos estavam criando alternativas, por exemplo, nas negociações coletivas, você votar uma taxa, negociamos aqui participação nos lucros e resultados, né? Participação em las ganâncias, como falam aí, o reajuste dos salários, avançou nas cláusulas sociais, aí o sindicato cobrava uma taxa de 4% de uma vez no ano, 4% do salário, do reajuste. E aí eles começaram a proibir isso também. E no governo Bolsonaro piorou, porque existe uma lei que, assim, o cara que se filia no sindicato, a pessoa que se filia voluntariamente, o desconto é feito na folha de pagamento dele pela empresa. Então, a empresa já desconta do salário e repassa para o sindicato, sem custo para o trabalhador e sem custo para o sindicato. O que o Bolsonaro quis fazer, por 2 meses ficou assim, que agora o trabalhador tinha que fazer um boleto, que nem esses boletos bancários. Aí você ia inviabilizar, porque primeiro que o boleto custa um preço também, o trabalhador tinha que pagar por ele. Mais a mensalidade, mais ele tem que ir no banco, aquela coisa toda, ou colocar. Então, justamente para tentar quebrar o financiamento sindical. Aí estamos na luta, conseguimos reverter isso, e agora estamos numa discussão para ver se a gente consegue uma liberação para que o sindicato, quando negociar para os trabalhadores, ele possa cobrar uma taxa, como essa que eu falei, compor isso. O grande problema é que eles fizeram uma campanha muito forte contra os sindicatos, falando que o imposto sindical era um roubo. Só para vocês terem uma ideia, em média, o trabalhador brasileiro pagava R$ 75,00 por ano de imposto sindical para o sindicato. Ele pagava uma vez só por ano. Aquele trabalhador que não é sindicalizado, ele pagava isso
e tinha praticamente quase todos os benefícios do trabalhador que é sócio, né? O reajuste salarial, a negociação de PLR, as cláusulas sociais, aquela coisa toda. Então, isso praticamente é nada. Para o sindicato, voltava 60% disso. Então, eu falo assim, mesmo o sindicato mais amarelo, mais pelego, ele conseguia negociar alguma coisa mínima com o trabalhador, que era mais, inclusive, do que esse valor que ele pagava para o sindicato. Tipo, uma cesta básica de alimentação, a canastra, né, um PLR, uma participação nas ganâncias, nos lucros e resultados da empresa. Mas fizeram uma campanha forte, falando que sindicatos atrapalhavam a economia, que país desenvolvido não tem sindicato. E a gente não conseguiu dar uma resposta contente. Deveria ter feito, né? Falar, pô, se o sindicato atrapalha a economia, nossa, na Alemanha tem 8 grandes sindicatos poderosos. E a Alemanha é a economia mais forte da Europa. E os sindicatos não atrapalham. Mesmo nos Estados Unidos, a gente começa a olhar todos os países europeus. Aí eu costumo dizer assim, que todo país democrático desenvolvido tem sindicatos fortes. Onde não tem sindicato forte? É só olhar para os países, a maior parte dos países africanos, que são ditaduras, Oriente Médio, Ásia, não tem sindicatos fortes, a distribuição de renda é ruim. E a gente tem um exemplo próximo a nós, né, brasileiros, que nunca demos muita atenção, né, devia ter olhado para isso. Por que a Argentina era considerada a Suíça latina? Antes do experimento neoliberal, né? Porque os sindicatos são fortes, os sindicatos são nacionais, e com isso você conseguia, nas negociações, o sindicato fazer uma distribuição melhor da renda, assim como era nos Estados Unidos. Decaiu um pouco porque caiu a sindicalização nos Estados Unidos por causa dos ataques. Quando se fala classe média americana, não existe classe média, era a classe trabalhadora, assim como a classe trabalhadora na Argentina. E aí é interessante, né, que os neoliberais, que se dizem liberais não sei aonde, não tem nada de liberal, porque pelo menos liberal defende a democracia, né? Os experimentos neoliberais foram feitos na Argentina, ditadura, no Chile, ditadura, no Uruguai, ditadura, no Peru, ditadura, e com isso deu no que deu, né? Nós chegamos até o default da Argentina no final do governo Menem, né? Então e aí que acabou piorando um pouco a situação da Argentina. A gente tinha uma história aqui na Argentina, que a gente ouvia dos argentinos, que os argentinos iam para a Europa de navio e eles levavam a vaca para dar leite fresco para os filhos, né? Aquelas coisinhas todas. A situação da Argentina era muito melhor. É só ver, né? O metrô argentino, quanto nós fizemos nos anos 70, aqui, 69, 70, a Argentina fez no início do século XX, se eu não me engano, nos anos 20, anos 30, não sei, não me recordo agora, né? O metrô de Buenos Aires foi mais ou menos na mesma época que os europeus estavam construindo isso. Então, assim, a Argentina era um país muito bem desenvolvido e tinha uma organização sindical forte. E aí eles tentam colocar que o sindicato atrapalha a economia. Muito pelo contrário, o sindicato ajuda a distribuir renda. Depende de quién. Indudablemente a las élites esto no les conviene demasiado. Ahora, yendo un poquito, pues si no se nos va a terminar yendo todo el tiempo y no vamos a poder hablar un poco de la actualidad. ¿Cómo impactó el tema del COVID? Porque uno cuando ve la cantidad de muertes en Brasil llama la atención, es el segundo país detrás de Estados Unidos. Y también ha habido informaciones un poco contradictorias sobre el impacto sobre la economía. Primero fue muy fuerte, ahora están diciendo que hay sectores que empiezan a reactivarse y que empieza a ponerse en marcha la economía de Brasil. ¿Qué está pasando en Brasil y cómo tomó la población el tema del COVID? Só fazer uma correção. É lógico que há sindicatos e sindicatos, né? Há bons sindicatos e há maus sindicatos, como aquela coisa toda. Aí depende de cada um. Mas com relação ao Covid, no Brasil é assim, é uma coisa lastimável, né? Porque era para ter, independente do governo, independente desse presidente que a gente tem, era algo para se fazer um conjunto, porque é algo bem perigoso. Mas ele ficou o tempo todo fazendo picuinha, falando que era uma gripezinha, que não ia ter problema. E nós estamos com quase 120 mil mortes. E o que mais nos preocupa aqui, parece que banalizou, né? Morre todo dia 1.000 pessoas e parece que não está acontecendo nada. E continua morrendo esse número de pessoas no Brasil. E eles acham que está normal, a economia está voltando. E agora, essa história da economia já é outra bobagem, né? Porque eles fizeram assim, na minha visão, o governo Bolsonaro é uma continuidade do governo Temer. O governo Temer fez algumas reformas, tanto é que agora ele mandou o Temer lá para o Líbano, né? Você viu que ele falava tão mal do Temer, ele chamou o cara e está lá no Líbano, aquela coisa toda, né? É uma continuidade, as reformas que eles fizeram com discurso. O Temer tentou fazer a reforma da Previdência, não fez,
não conseguiu. Eles tentaram fazer uma reforma da Previdência a estilo chileno. Nós, na luta, impedimos, mas eles prejudicaram a classe trabalhadora com o discurso que ia gerar milhões de emprego, que a economia ia bombar, que os investimentos viriam. Fizeram a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, não aconteceu nada. E aí só um dado importante, isso é importante vocês saberem. O primeiro trimestre do Brasil, o PIB caiu 1,5%. Aí não tem nada a ver com a pandemia, né? Porque a pandemia aqui no Brasil começou na última semana de março. Então, praticamente não influenciou. As empresas começaram a fechar na última semana de março, então o PIB já estava decaindo. E nós temos a informação que caiu 8%. Sim. Aí tem gente que faz discurso para cá, discurso para lá, diz que está recuperando, mas às vezes pode estar recuperando de uma base negativa. Então, se você tem 0, sobe para 1, é 100%. Então, é bem complicado. Nós estamos analisando os dados aqui, são dados falsos, né, do ponto de vista daquele livrinho que fala como mentir com estatísticas. Então, o pessoal pega os números e coloca aqui. Agora que você vai olhar com detalhes, não tem nada melhorando, não. E a preocupação nossa é o seguinte: fechou 700 mil pequenas empresas no Brasil, porque não conseguiram acesso a financiamento. O governo, de forma incompetente, deixou 1 trilhão e 200 bilhões de reais na mão dos banqueiros privados. Poderia ter deixado na mão dos bancos públicos para fazer o empréstimo, não. Deixou lá, os bancos pegaram o dinheiro, não emprestaram, e as empresas estão quebrando. E agora nós estamos vendo. A Renault anunciou um monte de demissão, teve luta, agora estão fazendo um programa de demissão voluntária. A Volkswagen agora disse que quer reduzir 35% do seu número de pessoas. A Mercedes-Benz, eu estou falando só as montadoras, né? Que vai começar a refletir, ou seja, o pós-pandemia aqui é muito grave. E a gente não vê o governo se movimentando. O que o governo está pensando em fazer é tentar manter um pouco aí esse auxílio, que eles não sabem de onde vai tirar dinheiro, o auxílio que a gente lutou, que ele não queria dar, mas nós lutamos para ter, de R$600 para as famílias, porque isso, olha só, pela primeira vez na história no Brasil, mais da metade da população está fora do mercado de trabalho formal. Isso não existia. Então, muita gente fora do mercado de trabalho e muitas dessas pessoas estão recebendo esse auxílio. Talvez por isso, é um dos pontos também que a popularidade dele não cai de 1/3, ele fica sempre 1/3, oscila, sobe um pouquinho, em virtude disso, porque independente da oposição ter lutado para se pagar esse benefício, o presidente é ele, e aí o cara fala, é o dinheiro do Bolsonaro. É o presidente que está pagando. Bolsonaro, como se fala, a imagem dele se mantém nesse setor porque ele tem um as abaixo da manga que saca sempre quando lo necessita, que é apelando a esse conservadorismo de determinada parte da população, que é o tema da tradição, que é o tema da família, todo isto está, eu creio que se a oposição no logra revertir este proceso más allá de lo económico, va a ser muy difícil ir en contra lo que Bolsonaro está diciendo en vistas ya a las elecciones intermedias, porque yo estoy viendo y estoy escuchando, que yo escucho siempre a Paranaíba FM, ahí de Uberlândia, que se están pidiendo que... como se llama, que están pidiendo que los mesarios sean voluntarios, o sea que se alienta, en realidad, pese a la cantidad de muertes que hay, se alienta a que la gente salga a la calle, es verdad. Sim. Então, a dificuldade que a gente tem também no campo da esquerda, primeiro, né, porque precisa estar muito mais na periferia, organizada. Os mais pobres hoje têm aquilo, como comentei no começo, daquelas igrejas neopentecostais que têm uma linha de apoiar o presidente. E o que é pior não é só isso. Eles têm uma máquina que continua, e apesar de ter uma CPI, uma comissão de investigação do Congresso, não se resolveu, que é uma máquina de notícias falsas, todo dia. Tem uma reportagem de um rapaz que ficou 2 meses nesses grupos de WhatsApp bolsonarista. É o dia inteiro bombardeado com notícias falsas defendendo o presidente da República. Então, isso roda o Brasil inteiro. Nos grupos de WhatsApp, as pessoas leem e acreditam. Sai uma notícia atacando o presidente verdadeira, eles desmentem, falam que isso é mentira, que isso é conspiração. Parece o tal do QAnon lá que tem nos Estados Unidos.
é mais ou menos a mesma coisa. Então, eles têm uma rede aí muito forte, o que é pior. A gente descobriu, mas ficou por isso mesmo, que existiam 4 pessoas, assessores políticos do governo, trabalhando ao lado da sala do presidente, num gabinete, atacando inimigos, fazendo mentiras. E ficou por isso mesmo. E por que fica por isso mesmo? Porque o Bolsonaro, apesar dos seus problemas, a classe empresarial, em especial o sistema financeiro, está muito feliz com o que ele está fazendo. Né? Se a gente pegar a pesquisa no lado empresarial, mais de 50% concorda. Porque o que ele está fazendo, nem os militares tiveram coragem de fazer na ditadura. Tirar todos os direitos da classe trabalhadora. A chamada, você falou vermelha, mas é verde e amarela. A carteira verde e amarela, e tem a carteira azul, que foi criada por Getúlio Vargas. A carteira verde e amarela é uma carteira que não tem benefícios. E ele quer aprovar isso. E nós já tivemos uma experiência dessa com os militares, em 1967. Os trabalhadores do setor privado tinham direito à estabilidade no emprego após 10 anos consecutivos no mesmo local de trabalho. Os empresários pressionaram e os militares acabaram com essa estabilidade. Mas eles deram algo em troca, o chamado Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É um instrumento que é o quê? O trabalhador recebe um salário por ano trabalhado se ele for demitido da empresa. Ainda tem uma multa quando ele é demitido, que chega a 40%. Só que esse sistema virou algo interessante, porque o Fundo de Garantia ele financia a casa própria, ele financia o saneamento básico, algo interessante. O Bolsonaro veio com a história dessa carteira verde e amarela falando assim, você quer trabalho com direito? Você quer direito e não quer trabalho? Ou você quer trabalho sem direito? Aí o pessoal, quer trabalho, né? Esquecendo que na época da escravidão tinha muito trabalho e pouco direito. Aliás, não tinha direito algum, né? Então, a ideia é essa, é voltar à escravidão, é essa visão escravocrata desses empresários, maus empresários, que querem voltar ao período pré-Vargas. Então, essa é uma grande dificuldade que a gente tem, e essa questão do discurso meritocrático, o discurso neoliberal que já vem há mais de 40 anos, que está incutido na cabeça das pessoas, e a gente ainda tem uma dificuldade de mostrar isso. Aquela coisa que tem um filósofo sul-coreano aí, o Byung-Chul Chan, acho que é isso o nome dele, que ele diz que hoje as pessoas se autoexploram e se sentem realizados. Né? Então, é uma alienação total do que era antes do que é agora. Então, foi muito, muito trabalho de lavagem cerebral que as pessoas acham que aquela coisa do empreendedorismo. Mas está mudando essa questão do empreendedorismo, né? Porque nós tivemos aqui a greve, vamos fazer uma outra greve agora, dos trabalhadores em aplicativos, né? Os chamados Uber Eats, aqui tem iFood, esses que entregam comida por aplicativos e outros. Então está criando uma certa revolução, eles estão lutando para que se aprove agora. Tem um deputado do PT, o Henrique Fontana, que fez um projeto de lei para dar direitos a esses trabalhadores. Isso era a última pergunta que vou poder fazer para você hoje, mas esta é a última pergunta que vou poder hacerte hoje, com as ganas de seguir profundizando a futuro, de fazer novas entrevistas, porque acá en la Argentina se implementó la modalidad del teletrabajo. Cuando vos tenés que trabajar desde tu casa, consumís tu energía, consumís tu lugar, no tenés un horario. ¿Cómo se está haciendo ahí en Brasil? ¿Hay alguna forma para contener a estos trabajadores? Então, nós estamos estudando isso agora, porque com a pandemia isso se ampliou. Mas desde 2017, a gente não se atentou, mas existe na reforma trabalhista que foi feita pelo Temer, um pouco de regulamentação sobre isso. Teletrabalho, o que caracteriza um teletrabalho, ou seja, a pessoa não está acesso ao local, ao escritório, está longe do seu local de trabalho, mas é algo que a gente vai aprofundar agora. Inclusive, temos um exemplo na Suíça, que é muito interessante. Um tribunal da Suíça obrigou as empresas a pagarem parte do aluguel das pessoas que estão trabalhando em home office. Então, são questões que nós estamos analisando agora. Suíça é um país comunista, como todos sabemos. É um país comunista, pode crer. Daqui a pouco os empresários vão falar que eles são comunistas. Né? E é isso, nós temos que aprofundar um pouco isso, essa questão do teletrabalho, porque era algo que a gente não se atentava muito. A nossa visão antes da pandemia
Primeiro era aquela discussão da indústria 4.0, as novas funções, e também a esses trabalhadores de aplicativos. Nós estamos organizando como criar sindicatos para eles, de que maneira eles se organizarem para que eles conseguissem. E o teletrabalho é algo que a gente vai ainda colocar na doutrina jurídica, né? Existe algo na reforma, inclusive eu estava lendo, hoje eu dei uma olhada melhor, tem algumas definições, mas não está muito bem claro quais são os direitos e deveres do trabalhador nessa espécie de trabalho. Una última pregunta, un poco robada, porque Bonnie ya me decía que ya no había más tiempo. Me gustaría saber qué chances electorales tiene para la reelección Bolsonaro y qué opciones puede haber desde la oposición, porque Lula ya daría la sensación que vaya a estar por la edad fuera de competencia, porque ya va a estar muy grande, y no se ve surgir una alternativa. Não, assim, ele hoje ele tem grandes chances porque ele continua com 30%, 30 e poucos por cento de popularidade. Depende muito como o outro campo se organizar, né? Se unir, se realmente fizer, não se dividir muito. E também depende como estará a economia, porque por mais que falem, depende muito da economia. Se a economia estiver muito ruim no momento da eleição do Bolsonaro lá na frente, eu acredito que ele não consegue se reeleger. Ele tem um apoio forte ainda, apesar dos pesares, tem esse apoio por causa do auxílio também, e tem o apoio de parte do empresariado, em virtude do que eu disse aqui, que ele tem feito reformas de interesse do empresariado. E com esse aprofundamento da crise, as pessoas percebendo que não estão melhorando de vida, eu creio que ele não tem chance de ganhar. Mas depende muito como a esquerda vai trabalhar, né, o campo centro-esquerdo, o campo democrático popular, trabalhar essas questões. Porque se deixar do jeito que está a periferia, abandonada, sem ir lá conversar com as pessoas, fazendo muito discurso, aquela questão da democracia, as pessoas não sabem nem o que é democracia, o cara quer saber de barriga cheia. Ou também ficar discutindo muitas questões identitárias sem dar um contexto geral. A grande maioria da população não está muito preocupada com isso. Não que a gente tenha que deixar de lado, mas a gente tem que olhar para onde vai para poder ganhar a eleição y después implementar las políticas correctas. Y también queda pendiente, y yo tendría que cerrarlo, pero el tema de la media, de la prensa brasileña. O sea, Bolsonaro indudablemente jugó muy fuerte con cierto sector de la prensa, con las redes sociales, y eso fue algo que lo ayudó muchísimo, aún hoy en la comunicación. ¿Cómo lo ves esto pensando en un futuro? Porque hay algo que ya lo hemos hablado en privado, que yo critico muchísimo la izquierda brasileña, que la siento, y como brasileña lo puedo hablar con mucha libertad y con mucho respeto por el que tengo a vos como persona, que ha sido cooptada por un progresismo y que es ampliamente rechazado por la mayoría de los brasileños. Por eso siempre hablo de la idiosincrasia. Yo, una persona que voté a Lula y lo votaría 100 veces más, 1000 veces más de ser necesario, me costó mucho a la hora de pensar en el voto a Haddad de Manuela, sinceramente. O sea, entonces es algo a tener en cuenta. ¿Cómo vos ves el papel de la media y el papel de la izquierda en Brasil? De esa izquierda progresista. Exacto. Que no habla de economía y habla de género. Não, isso é pouco o que eu acabei de falar, né? Se ficar dando mais, não que não tenha que discutir, mas se ficar jogando muito mais peso em questões identitárias e não pensar no todo, na economia, porque assim, a grande maioria da população, na verdade, eles estão desalentados, inclusive, com a democracia. Para eles, a democracia não está servindo de nada. Que adianta eu votar no político, votar não sei o quê, eu estou morrendo de fome. Então, esse é um debate que a gente tem que fazer, né? E sobre a imprensa ele está trabalhando mais agora com a Record, que é ligada à Igreja Universal, que espero que a Argentina expulse eles daí, estão dizendo que os argentinos vão expulsar, como os angolanos, e o SBT do Silvio Santos, que sempre foi um puxa-saco dos governos, independente de qualquer um. E interessante que hoje no Twitter, um repórter do SBT postou, né, que eles foram os primeiros a noticiarem o afastamento do governador do Rio de Janeiro, Witzel, né? Eu falei, espero que não seja o mesmo procedimento que acontecia com a Rede Globo na Lava Jato, né? Porque a Rede Globo ela chegava antes dos agentes da Polícia Federal, ou seja, a Polícia Federal avisava a Rede Globo e eles iam lá.
como agora a Record e o SBT estão aí apoiando muito o Bolsonaro, pode ser que alguém esteja tendo informações privilegiadas. É lógico que essas informações são muito importantes do ponto de vista da imprensa, mas como eu falei, ele tem uma máquina de notícias falsas e mantém e conseguiu ter uma militância. E eles colocam isso todo dia, inclusive a Rede Globo já não está tendo aquele poder todo que ela tinha antes de desestabilizar, senão ela já tinha derrubado o Bolsonaro. Às vezes a gente fica na dúvida, que às vezes ela faz uma crítica ao Bolsonaro, mas de repente é só para fazer uma chantagem, ó, melhor aqui para nós que a gente para de bater em você, aquela coisa que a imprensa faz, né? Y sigue ganando espacio en las redes sociales. Claro, pero la prensa tradicional ha perdido espacio, sobre todo entre los más jóvenes, me imagino. Sí. Así que, dos cosas. João Caires, muito obrigada novamente por estar aquí con a gente hoje. Nos vamos a ver el miércoles 9 de septiembre, que vas a participar de un webinar con nosotros, así que vamos a tener ahí la oportunidad de escucharte nuevamente. Y insisto, debemos hablar más seguido para conocernos como hermanos, para conocernos nuestras idiosincrasias y juntarnos cada vez más, porque la única salida para mí es con Argentina y Brasil de la mano. Sim. Uma coisa que eu falo, se os argentinos e os brasileiros fizessem uma fusão na proteína animal, a gente seria a OPEP da proteína. Ser o maior definir o preço no mundo inteiro. Como vos decías, si Argentina y Brasil se fusionaran, saldría algo exquisito. Pero tenemos que ponernos de acuerdo, porque exquisito para el argentino es algo soberbio, es algo rico, es algo gustoso. Más exquisito para el Brasil es algo raro, feo, ¿no es cierto? É isso, é isso. São as questões do idioma. Así que ya encontraremos el camino para, y la única forma yo creo que es esto, compartiendo la visión, dándonos a conocer para que la gente se entienda cada vez más. Así que muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias y hasta luego. Un abrazo. Un gran abrazo. Bueno, muy interesante, João Caires, la verdad, era para extender 2 horas de programa. Sí, yo creo que aparte, no solo por lo que dijo, sino creo que es una lectura más fina en la propia forma de pensar, de expresarse, los términos que usó, más allá de que no todos entiendan portugués, creo que se entiende lo suficiente como para verlo más allá después del subtitulado. Porque creo que tiene mucho que ver con la forma que piensa el brasileño. Y vuelvo a insistir lo que siempre digo, o sea, nosotros creemos que conocemos al brasileño, pero el brasileño es muy diferente. Hay una idea muy extendida del brasileño que vive en la favela o de la negritud, pero hay muchos más brasiles. Sí. Entonces, si no, eso es lo que necesitamos poner acento para que una vez que los entendamos sea más fácil transmitirle lo que queremos transmitirle, porque si no el mensaje ya llega distorsionado. Aparte, dolorosamente, es difícil decirlo, pero es real. El brasileño es mucho más clasista que racista. Por eso, cuando hablamos de estas ideologías, de estas cuestiones que se están trayendo ahora a la Argentina, del conflicto racial, si bien hay discriminación como puede haber en cualquier lado, acá con el del interior, no es allá en Brasil no es lo que prima, a pesar de que en los medios no si quieren decir. Si tenés plata, sos rubio de ojos celestes, eso es lo que estás diciendo. Todo depende de la cantidad de verdes para ver cuán clara es tu piel. O sea, básicamente puede haber una cuestión de base, como decía João Caires, una historia detrás, pero la realidad hoy actual, que lo que termina diferenciando básicamente es la capacidad adquisitiva que tiene cada uno, y bueno, si no entendemos eso vamos a seguir con este mosaico de identidades que lo único que hace es dividirnos, porque creo que si queda algo claro es que el principal problema que tiene Brasil en el tema del sindicalismo es la atomización. O sea, y ahí es clarísimo, o sea, por un lado te dicen, no, pero eso te da la oportunidad de poder elegir.
de tener más opciones, pero la realidad no es esa. La realidad es que cuando vos te sentás a negociar, si estás fragmentado, fracturado, estás dividido en una serie de mosaicos, es muy difícil negociar con alguien más poderoso. Entonces, por eso, bueno, el tema de todas estas ideologías que lo que apuntan es a fracturar las sociedades para que sea imposible conseguir armar un frente en común. Sí, es un tema bastante complejo y bastante que da mucho para poder trabajar en las cuestiones. Yo creo que eso tendría que servir a los medios de comunicación en la Argentina. Bolsonaro va mucho más allá de misógino, de homofóbico, de todas estas cosas. Roncaris lo dijo, más complejo. Lo dijo muy claro, porque si la cuestión económica está bien, las demás cosas son secundarias. O sea, es verdad que la gente está cansándose un poco de la democracia, porque termina siendo, es verdad, lo podemos sentir en la Argentina. Macri fue un gobierno democrático, más democrático que Macri. ¿Qué podés pedir? O sea que la democracia, yo siempre entraré en lo que dicen algunos, que el gobierno tiene que ser de los mejores y necesariamente de lo que quiere la mayoría. El atractivo de la democracia es que sea una herramienta para vivir mejor. Cuando ese sistema político, sea la democracia o el que sea, no te da las herramientas, bueno, básicamente lo que termina pasando entonces es lo contrario. Es que como vos no vivís bien, entonces esa herramienta no me interesa, trato de encontrar otra. Y eso es lo que creo que está pasando en Brasil, es lo que pasa en Estados Unidos, lo que está pasando en la Argentina. Yo creo que estamos yendo hacia el fin de la democracia liberal como la conocemos. No sé qué es lo que surgirá, pero indudablemente este sistema en sí está agotado. O sea, se necesita algo nuevo, no da soluciones. Mientras tanto, nosotros, para variar, pedimos que colaboren con nosotros. Si les gusta nuestro contenido, pueden hacerlo a través de Patreon, lo pueden hacer por todo lo que está en la descripción de los videos. Recuerden suscribirse al canal, dar like y apretar la campanita para recordar cuándo va a ser la próxima actividad. En septiembre tenemos un webinar todos los miércoles, así que creemos que va a ser algo muy interesante, un sacudón, movernos y ver qué podemos hacer para mejorar el futuro de nuestros países. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición de Humo y Espejos.